Olá, tudo bem? Hoje nós estamos recebendo a doutora Sandra. Ela vai nos contar um pouquinho sobre o climatério, a menopausa, os benefícios dos hormônios e muitas coisas. Mas, primeiramente, a gente quer saber um pouquinho da vida dela, da infância, como ela chegou a essa médica maravilhosa que vai nos contar muitas coisas legais. Tudo bem, doutora Sandra? Tudo bem. Se eu chorar, né? Quando a gente sempre fala da infância, a gente sempre fica mais emotiva, né? Eu posso começar, posso chamar de Sandra? Não tem problema? Pode chamar Sandra. Então, Sandra, como foi a sua infância? Assim, o que você pode nos trazer que se fale hoje, né? Você é uma médica conceituada e ajuda muitas mulheres e também homens. O que você pode falar um pouquinho da sua infância para nós? Bom, eu acho que eu posso falar da minha... Eu nasci no Paraná, no interior do Paraná, numa cidade chamada Umuarama. E era uma cidade muito pequena. E os meus pais, o meu pai hoje tem 95 anos, faz 96 agora em julho, e a minha mãe 89. Então, o que eu posso te dizer é que eu vim de uma infância... Eu não era pobre, eu era uma classe média, assim, sabe? Tá. E meu pai trabalhava muito, mas o meu pai, ele tem um nível cultural baixo, tipo assim, ele era tinha o primário completo só, e a minha mãe só o ginásio, que antigamente era ginásio que chamava, né? Que é o fundamental. Então, mas foi uma infância, eu sou a mais nova de 4 irmãs, e o meu pai, como um bom japonês, muito rígido, muito rígido. Então, hoje, eu acho que da minha formação eu herdei isso. Ele é uma pessoa muito ética, muito honesto, sabe? Então, isso na medicina faz... eu trago isso, não é na medicina, para a minha vida. Então, é um ensinamento muito importante que ele passou para todas nós, né? E o meu pai, como eu te disse, ele era muito simples, mas ele foi um visionário. Porque Umuarama é uma cidade, hoje ele é grande, tem faculdade, mas ela era muito pequena. E aí ele pensou, olha só, 4 mulheres. Ah, são 4 mulheres. 4 mulheres. Eu sou a mais nova. Então ele pensou assim, meu Deus, aqui em Umuarama, no fim de mundo, o que eu vou fazer? Coitado, ele e minha mãe se sacrificaram e ele mandou minha mãe para São Paulo com as 4 filhas. Eu tinha 11 anos quando eu vim para São Paulo. Você era a mais novinha? 11, 13, 15, 17. Já pensou para minha mãe? Nossa, todos adolescentes. Então, nós viemos e a minha mãe... Então, tudo isso, toda essa gratidão só vem com a maturidade, né? Porque na época, nada disso. Mas você vê, eles se sacrificaram muito. Então, e aqui em São Paulo, como foi, né? Você, as suas irmãs... ela só porque seu pai ficou. Como foi para você nessa época, Sandra? Eu acho assim, é o que eu te disse, né? Como meu pai, ele era muito rígido, né? Todas nós mesmo meio que seguimos uma cartilhazinha, entendeu? Apesar da minha mãe é um catatauzinho, tem 1,45 m. Então, a minha mãe não é uma pessoa autoritária, mas acho que a gente foi indo, todo mundo... Sabe, ele vinha a cada 15 dias, todos os adolescentes, mas eu acho que todas nós tínhamos aquele embasamento de educação que foi dado. E como nós nunca fomos ricos, nada disso, para você ter uma ideia, quando nós viemos para São Paulo, morávamos num apartamento de 2 quartos, na qual um quarto tinha 2 beliches, ficava as 4 numa beliche e minha mãe na outra cama de casal. Então era um amontoado de mulheres. Mas eu acho que essa educação e nós não sermos ricos, né? E ter sempre tudo com muito esforço, fez com que todas nós nos esforçássemos bastante. Eu acho que isso tem um impacto e eu vejo muito isso em relação à educação das crianças hoje, até do meu filho. Tudo foi com muito sacrifício, né? E você tinha que ir lá atrás. E criou um senso de responsabilidade na gente, porque se nós não fôssemos, quem iria?
É. E aí, Sandra, todas foram para a área da medicina ou cada um foi para uma área? Cada um foi para uma área. A minha irmã mais velha, na verdade, meu pai mandou até um ano antes, ficou numa casa de uma tia minha. Sim. Minha irmã mais velha, ela fez ciências contábeis, aí trabalhou por muitos anos em várias empresas e hoje ela tem um coworking. Sim. A minha outra irmã fez odonto e ela é dentista. Então, cada um foi para uma área. Cada um. E a outra fez enfermagem, mas ela tá só na parte educacional. Sandra, assim, a família era classe média, assim, 4 filhas, passaram dificuldades, então, Sim. porque todas, assim, uma escadinha, né, 2 anos de diferença. E como foi a universidade de todas? Porque aí você foi fazer medicina também. Sim, a minha irmã mais velha, ela veio um ano antes, né, foi a sacrificada, porque ela veio um ano antes. Entendi. Mas sabe, como ela veio e a gente não tinha dinheiro, ela já veio, já trabalhava e estudava à noite. Então, ela pagou a faculdade dela. A outra irmã minha, ela fez faculdade na Mogi das Cruzes, meu pai pagou. A outra irmã minha, ela fez a USP, então meu pai também não pagou. E o meu caso também, eu fiz em Londrina, né, numa faculdade estadual, e ele só me ajudava na questão da moradia e tudo mais, e eu era super econômica, então... Não, são 4 mulheres muito inteligentes, né? E vocês estudavam em escola particular ou escola do Estado? Olha só, todas nós estudamos escola do Estado. Todas nós. Muito esforçadas, né? Eu diria assim, ó, como eu fiz um ano de cursinho, eu não entrei, daí eu fiz mais 6 meses, aí eu passei em Londrina. Não passei no fim do ano, né, depois de um ano. Mas eu vou te dizer que foi muito difícil mesmo. Mesmo naquela época que o ensino era melhor do que hoje, quando eu cheguei no cursinho, eu vi uma mitocôndria, eu não sabia nem o que era, sabe? Então foi difícil mesmo. Foi difícil. E hoje, você lembrando, hoje uma médica bem-sucedida, né? O que você lembra lá de trás, que você, assim, quando você deita, né? Hoje você tem a sua família, tem filhos, né? As irmãs todas, cada um seguindo o seu caminho. O que você lembra, assim, da sua infância, que você fala, nossa, e que você chega até a se emocionar quando você lembra em situações que não foram tão fáceis? Eu acho que o que eu lembro que me emociona é o sacrifício dos meus pais. E toda vez que eu lembro, eu me emociono porque por muitos anos meu pai vinha, Umuarama de ônibus 11 horas. E aí ele vinha a cada 15 dias e ficava uns dias aqui. Meu pai, ele tinha uma empresa com os irmãos, tipo uma serraria. Então eles tinham terras e vendiam madeira, sabe? Mas a parte do meu pai era trabalhar com o peão, trabalhar com o cara que cortava, com o caminhoneiro, entendeu? Então, eu acho que toda a minha vida, a gente nunca valoriza os pais por isso. E aí, tem um lencinho aí, porque agora eu lembro, né? E eu acho que... Lu, você não pega um lencinho para ela, um papelzinho para ela, eu me emociono por esse motivo, que a gente não... Porque hoje meu pai tem uma leve demência, sabe? Com 96 anos. Não, ele é bem autônomo do ponto de vista, assim, de saúde. Depois eu vou falar tudo que a gente faz, né, com ele. Mas ele é muito... Ele não tem nenhuma patologia, tem uma hipertensão leve, para você ter uma ideia. Só isso. É bem saudável. Não, bem com relação saudável. Mas assim, foi muito sacrifício. E aí a gente pensa hoje, né? Porque você não pensa, né? Quando você tá no momento. Imagine, a cada 15 dias... É tudo automático. Você morar sozinho. Olha só, a família toda longe. E não foi pouco tempo, não. Foram uns 10 anos, mais ou menos. E para sua mãe também, né, pra minha mãe Sandra? foi Porque terrível. ela ficou com 4 filhas, né? E tendo que lidar com tudo isso, né? E aí longe do esposo também. Para ela, acho que também foi uma situação extremamente complicada, né? Foi complicado. Tudo que para minha mãe, eu acho que para minha mãe foi realmente complicado. A única questão, assim, é que a minha mãe é uma pessoa muito independente. E eu tenho até dó dela, porque ela, assim, pro tempo dela, ela é muito avançada, entendeu? Tipo assim, ela queria trabalhar. Então, quando a gente morava lá em Umuarama, ela tinha um salão de beleza, sabe? Então, e quando ela veio para São Paulo, ela vendia natura na rua, sabe? Assim, é uma mulher Fez muito sacrifício, né, Sandra? Não é para ela se sustentar, não. Eu vou te dizer bem a verdade. É porque ela gosta
de conversar como eu, né? E ela não queria, o sacrifício dela era fazer o serviço de casa, entendeu? Ela queria mesmo sair. Só não tinha essa possibilidade na época, esse pensamento, sabe? Acho que ela nasceu em época errada, coitada. Entendeu o que eu tô falando? E hoje eles têm uma vida sossegada. Lá não tá aqui em São Paulo. Não, tá em São Paulo. O que aconteceu? Vocês trouxeram? Tá vendo? Olha, 18 anos, não, 25 anos atrás, a minha irmã mais velha teve um filho e tudo mais, mas eles moravam muito longe. Eles começaram a envelhecer e como que a gente ia cuidar deles, né? Imagina a distância, não tem avião que vai até lá. Dá 9 horas de carro direto. Então, todo mundo numa vida corrida, talvez num egoísmo, né? Nós tiramos eles de lá e colocamos eles aqui em São Paulo. Eles ficaram num apartamento. E aí hoje eles ficam lá no apartamento e vocês tomam todas as providências? Cuidamos de tudo. Nós sustentamos eles. De todas as maneiras. Que bom, Sandra. Vamos passar para a parte profissional, né? Sandra, aí eu estava vendo, você é uma médica fantástica, eu estava vendo até seu Instagram, tem algumas dicas lá. Como que é esse climatério? Quais os sintomas, né, do climatério até a menopausa, Sandra? Então, o climatério é todo aquele momento que envolve o período da menopausa, porque menopausa é uma data, né? Sim. Menopausa é o aniversário de um ano que você parou de menstruar. Agora, o climatério é todo esse período antes que antecede. A menopausa, assim, o climatério aqui, aí parou a menstruação, quando parou, você conta um ano, é a menopausa, é isso? É que todo mundo usa a palavra menopausa para se referir a tudo, mas não é. Não é. Não é. Então, depois de um ano que você não tem mais a menstruação, aí conta. Um ano, não tenho menos... entrei na menopausa, tô na menopausa. E esse período do climatério, como que funciona? Porque as mulheres ficam meio, né, nervosas, assim, inchadas. Se você parar para pensar, né, a sua vida, né, o seu ciclo, a vida feminina, ela tem uma relação muito grande com a menstruação, com o ciclo menstrual, os humores, né, a libido, não é verdade? Sim. Você tá próximo, porque assim, Deus fez a gente para que a gente pudesse ter uma família, para que a gente pudesse ter filhos, reproduzir, depois se aquietar e dormir, né? Fazer tricô. Só que o que as mulheres fizeram? Bem isso, Sandra. As mulheres, elas falaram, não, então, que mulheres que eu atendo? Por que eu comecei a atender mais? Porque a maioria das minhas pacientes começaram a ter essa idade. Então, são mulheres que têm um cargo, são mulheres que estão empoderadas, são mulheres que não estão tricotando. E o climatério, o que é? Ele é a flutuação, começa a flutuar esses seus hormônios. Por isso que um dia você está bem, um dia você está deprimido, um dia você está eufórica, um dia você está... Esquecida. Dia você tá de um jeito, né? Você está esquecida, você começa a falar... Se você me interrompe, eu já não sei mais do que você estava falando. Isso. Não é verdade? Você está com o celular na mão, você não sabe onde está seu celular. Exatamente. Você vai até a cozinha e depois fala, meu Deus, o que é mesmo? O que é mesmo que eu vim fazer aqui? Entendeu? Ou então, e o nome? Como é que chama aquele negócio que está ali em cima daquela mesa? Você esqueceu a máquina fotográfica, você esqueceu uma coisa básica, né? Isso dá pânico na mulher, né? Tá, e coisas que você faz no dia a dia, né, Sandra? Assim, Sim. Coisas assim que você está acostumada a fazer, você está acostumada a falar e acaba se fala, como que é o nome mesmo? Exatamente. E aí você começa a engordar, não é verdade? Então começa a criar barriguinha que você não tinha, você começa a ter aquela dificuldade de emagrecer, é o que muitas me falam. Nossa, mas eu comia de tudo e eu não engordava. Agora eu não consigo emagrecer. Ficava 2 dias sem comer, já minha barriga ficava chapada. Agora, então, isso é verdade. Essa é uma outra coisa. E é no climatério que tem isso? Ou daí chega na menopausa, esses sintomas, eles vão embora? Não, nem sempre vão embora, não. Tem sintomas mais frequentes no climatério, sintomas mais frequentes no pós-menopausa, no climatério tardio, a gente fala, entendeu?
Por quê? O climatério dos 40 a uns 62 anos. Começa é uma nos fase, 40, um Sandra? Essa flutuação hormonal. E tem gente que começa com 35, entendeu? Então, essa flutuação hormonal começa, vamos colocar assim, mais ou menos nos 40 anos. E isso, mas é flutuação, você tem hormônio ainda. Às vezes pouco, às vezes menos, tá? E depois da menopausa, porque a menopausa é um marco de que você não vai mais reproduzir. Não é que não a sua vida produtiva, a reprodutiva não vai ter mais. Entendeu? Isso é a menopausa. Mas hoje as mulheres estão tendo gravidez tardia, né? Às 40, 45. Isso tem muito a ver, assim, como que é? Porque se tem mulheres que começam o climatério 38, 40, tem mulheres engravidando aos 45, tem alguma coisa a ver, não? Mas é que climatério não quer dizer que você não está reproduzindo. Mas você pode engravidar no climatério? Pode engravidar, pode engravidar. E nesse período do climatério, que aí terminou a menstruação, aí você fica um ano. Nesse um ano, não, porque aí você não tem mais menstruação. Normalmente, não. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Normalmente, não. Às vezes a mulher tem nesse período um escape e ela não lembra, né? Que não tem aquele fluxo, né? Sim. E ela fala, não tem mais menstruação. Mas às vezes ela tem várias borras, os escapes. Pode acontecer. Só que é raríssimo. Raríssimo. Quando ela já não tem mais menstruação, é raríssimo. E os homens? Os homens é a mesma coisa, o Sandra? O homem, ele entra numa fase chamada andropausa também, né? E é nessa fase também? Também. O que acontece? Eu acho assim, sabe? Que os hormônios... Eu acho não, né? Na verdade, isso aí é uma verdade. Tá. Os hormônios, eles têm um início, um pico lá para 20, 25 anos, 30. Aí ele começa a cair lentamente, entendeu? Entendi. Agora, o seu estilo de vida e principalmente o estresse, que é muito importante, determina, às vezes, no homem principalmente, o quanto ele vai ter de testosterona, porque o que para o homem é importante é a testosterona, não é verdade? Então, sim. Determina isso. Então, eu tenho muitos pacientes com 50 anos, fadigados, sem ânimo, cansados, sem disposição, cansado, com a libido baixa e barriguinha, né? E sobrepeso. Isso tudo correlacionado ao estilo de vida deles, né? E cai a testosterona também. E aí então, tem que repor. Se ele puder, não tiver uma contraindicação, mas não adianta, como eu te disse, a gente bateu esse papinho antes, né? Tá. Na vida da gente, eu acho que na questão integrativa, visão minha integrativa, funcional, não basta uma coisa, não é como você vai num médico, tá com a pressão alta, eu te dou um antihipertensivo. Se você não mudar o estilo de vida, só a testosterona, você sabe que ela pode aromatizar na gordura. Testosterona não fica no seu corpo só como testosterona. Ela vira outras coisas, estradiol. Então, na gordura, ela converte. E aí, o que acontece é que o paciente, não adianta você só dar o hormônio, entendeu? Você tem que mudar o estilo de vida, porque não vai resolver a questão da barriga e de tudo mais. E você lá no consultório, tem mais mulheres procurando ou homens? Você acha que o homem hoje ele tem o tabu, eu não vou, mesmo ele sentindo todas esses incômodos, né? Porque é um incômodo como para nós mulheres, eles, não, eu não vou. Eu acho sim. A mulher vai muito mais, te procura muito mais. Se você parar para pensar, a mulher fica mais no Instagram, ela se interessa mais, ela procura mais informações a respeito da própria saúde. Mas o homem é macho, né? Firme, né? Até ele admitir, eu vou te falar, às vezes eu pego pacientes com a testosterona muito, muito baixa. Apesar que não tem uma relação tão direta assim, dizer que você tá com 300 de teste, você não vai ter libido. Tá. Mas eles... Até o último minuto eles falam que a libido tá boa, né?
Na conversa, né? Quando você chega para conversar. Aí daí chega um momento que você fala, então vamos repor, vai melhorar. É bom então, doutora, entendeu? Eles não assumem, olha, eu não assumem porque isso parece não tô que bem. diminui a masculinidade, né? E a mulher não tem isso, tem mulher essa não tem diferença. Esse tabu. Não tem. Tem alguma coisa a ver, voltando para as mulheres, a menarca, quando a menarca vem antes, tem alguma coisa a ver para chegar no climatério ou não, até a menopausa? Então, na verdade, a gente, quando está na menarca, tem milhões de folículos, né? Sim. E eles vão diminuindo e eles é que ajudam a produzir o hormônio. Então, sim. Se você começou muito cedo, é um indício que talvez você entre mais cedo na menopausa, mas não é algo absoluto. Isso não é genético, então, se a minha mãe parou com você tanto... sabe que tem uma questão genética, sim, que às vezes quando a mãe entrou mais cedo na menopausa, a filha pode entrar mais cedo, sim, pode acontecer sim. E, tem uma relação, não é que pode ter uma relação. E as pessoas que não podem tomar o hormônio ou não querem, tem outras alternativas? Então, na verdade tem várias para os sintomas, né? O sintoma mais comum do climatério é o fogacho, aquele calor sim. que vem da cintura para cima, né? Tá. Então, aquele calor que tira, insônia é outro sintoma. Então, quando a mulher ela não pode ou não quer usar hormônio, tem algumas alternativas para amenizar o sintoma. Agora, sabidamente, se ela pode usar o hormônio, a menopausa, ela causa para a mulher não é apenas esses sintomas, mas ela tem uma mudança metabólica no corpo dela. Então, aumenta o risco cardiovascular, ela até a menopausa, ela tem um risco bem menor que o do homem, e na menopausa iguala. Então, a mulher, ela tem osteoporose, né? 1/3 das mulheres que não fazem reposição hormonal vão ter osteoporose na menopausa e na vida mais tardia. E osteoporose é algo que não é falado muito. Osteoporose é quando o osso fica poroso, com possibilidades de fratura. Não é muito falado, mas idoso que fratura alguma coisa, ele fica acamado e muito maior probabilidade de morrer mais cedo, entendeu? Então, osteoporose é um caso seríssimo. A outra coisa é essa síndrome metabólica que faz com que ela tenha essa gordura no fígado, essa gordura intravisceral que aumenta o quadro de inflamação geral, predispondo a doenças crônicas, o vaso fica mais duro. Então, usar hormônio, além da pele, né, colágeno e tudo mais. Então, o uso do hormônio, ele não tem a finalidade apenas de abolir os sintomas, mas melhorar a qualidade de vida da mulher mesmo, prevenir patologias e tudo mais. E o homem é a mesma coisa, doutora Sandra? Ou muda algumas coisas? Olha, o homem não vai procurar, não faz absolutamente nada e deixa. Não, é assim. No caso do homem, que os hormônios que nós, homens e mulheres, temos são os mesmos. Tá. O que a diferença são as proporções. Tá. Então, os hormônios sexuais mais frequentes são progesterona, estradiol e testosterona. Tá. O homem tem os 3, só que na proporção diferente. O máximo nosso é 70, do homem 700. Estradiol é pouquinho. Então, tem essas diferenças. Tem vários trabalhos mostrando que homens que têm uma testosterona muito baixa têm maior risco cardiovascular também. Tá. E é como as mulheres, começa aos 50, eles já começam a ter... Então, o homem, assim, foi agraciado, né? Sério, Sandra? Não, tem muitos homens que, mesmo com 50 anos, 60 anos, eles não Mesmo não repondo? Mesmo não repondo, eu tenho vários pacientes que têm acima de 500, que é um valor bom para quem tem 50 anos, assim. Mas isso você coloca por conta da alimentação, uma vida saudável, sem problemas? Principalmente exercício físico. Um grande estímulo é o exercício físico. Agora, o que eu acho que é o pilar mor dos hormônios é o sono. Quem dorme mais? Sono e fadiga, estresse. Quem dorme bem,
Quem dorme bem, faz exercício físico e tenta de alguma maneira lidar com o estresse e come razoavelmente, tem uma vida muito melhor do que outras pessoas. Os pilares são vários, mas esses são mais essenciais, eu acho. E você não acha que lá na frente os homens, como a gente estava conversando antes, não tem uma data? Olha, eu vou começar a tomar o hormônio hoje, vou tomar uns 6 meses, um ano, não tem a data específica. Olha, eu vou parar tal dia, Não, vou usar só um ano. não. Tanto o homem quanto a mulher, não tem. Então, a mulher tem uma janela de oportunidade, né? Porque para ter todos esses benefícios, o ideal é que ela comece antes de entrar na menopausa, quando começam os sintomas, entendeu? Entendi. Porque ela, nesse período, a artéria dela não tá tão rígida, você entendeu? Então, ela tem, a gente chama de janela de oportunidade, e até 10 anos após o início da menopausa. Tá. E os homens? Depois disso, a gente tem que estudar caso a caso o uso ou não do hormônio. No caso dos homens, não tem isso. Não tem. Não. É até aumentar o que está faltando e para, ou não. Aí faz o exame de novo. O homem é diferente a reposição hormonal, né? Na verdade, não são todos os casos que necessita de fazer a reposição. Como eu te disse, a queda da testosterona para o homem vai acontecendo ano após ano, mas no caso do homem nem sempre é necessário. Não é que, igual a mulher, que acontece um marco, a menopausa, ou tem o climatério. O homem não acontece isso. O homem tem então, repor o hormônio ou não repor é a cada caso, se tem a necessidade, se tem o sintoma, entendeu? O homem não tem esse marco histórico, não tem. E por isso não fala assim, a partir de hoje estou na andropausa, não tem. Não tem idade. Olha, 50 anos estou dando andropausa e acabou. Não tem isso. Tem homem com 65, 70 que tudo normal. Que não repõe, tem. É lógico que o hormônio cai, a concentração, né? Então, às vezes, se você puder repor alguma coisa, se precisar fisiologicamente, a gente repõe, se não tem contraindicação, e se estiver baixo. Então, mas tem pacientes, homens, que não precisam mesmo. Que tem, quer dizer, que é mais as mulheres mesmo que sofrem com tudo, né? Nós somos impactadas. Nós somos demais, né, Sandra? O que eu falo é que as mulheres, elas têm, hoje em dia, nós estamos carregando muitos pratos, sabe? Uma vez eu vi alguém me falando isso, eu achei maravilhoso, que nós estamos sempre equilibrando vários pratos, são várias funções. Então, o homem, quando sai de casa, ele vai trabalhar, ele vai fechar a porta, vai trabalhar. Ele não pensa se a casa está limpa, se a faxineira veio, se o filho está agasalhado. Não. Se tem que fazer supermercado? Não. A grande maioria, tem várias exceções hoje. Tá. Nós não, a gente não fecha a porta, né? A gente fica ali com a porta entreaberta pensando em tudo isso. Então, você está trabalhando, mas você não consegue estar 100% plena onde você está. Não. Você sempre fica... Você não fica inteira, né, Sandra? Não. Sempre tem alguma preocupação. Não consegue ficar inteiro. É porque, assim, eu acho que eles, assim, quando é uma coisa só, né? A gente tem, eu vou trabalhar, mas eu tenho que ir no mercado, aí eu tenho que ir no médico, levar filho do pediatra, é um monte de coisa. O homem é só aquilo ali, vou trabalhar e é só aquilo lá, não foca em outra coisa. É por isso que eu acho que o climatério e essa questão aí da memória é uma coisa que atrapalha muito, né? São vários sintomas que atrapalham. Na verdade, você sabe que tem mais de 70 sintomas que a gente às vezes não sabe. Olho seco, comecei a ter olho seco, não sabia, agora eu tô precisando pingar. Nossa, tem a ver com a menopausa. Também. O sono, nossa, 2 horas da manhã, acordei do nada. E parece que você vara de um dia para o outro, né? Exatamente. Assim, normalmente. São sinais do climatério e outros, né? Esquecimento e muitas coisas que tem, que às vezes você fala, nossa, parece que não sou eu, né? Eu tô falando e, nossa, qual é o nome do médico mesmo? Eu esqueci o nome. Assim, até para vir é complicado. Você não lembra, é uma coisa impressionante. Você sabe que essa palavra que você falou é isso mesmo? Elas falam assim, nossa, parece que não sou eu. Não sou eu, não. Eu tô outra pessoa. O que aconteceu comigo? Eu tô outra pessoa. Outro dia eu vou contar de mim. Outro dia eu peguei o suco de laranja na geladeira, eu deixei o celular, peguei o suco, pus na mesa. Aí, adivinha? Falei, cadê o celular?
Falei, onde eu fui? Aí eu fui até a geladeira, então eu vou abrir a geladeira. O celular estava lá, o suco estava fora. E eu não tinha tomado suco. Então, assim, umas coisas assim meio... Eu falei, gente, não é possível uma coisa dessa. E é o que acontece, né, Sandra? É o que acontece, a gente tem que começar agora a anotar mais as coisas, Sim. sabe? Então, realmente... É um horário, você fala, mas parece que não foi aquele horário, né? É uma coisa assim que você esquece muita coisa. Muito. E os nomes é uma coisa absurda, né? Ah, é. É uma coisa. Os nomes, assim, a gente só não esquece nome de filho, mas do resto esquece tudo. O nome. Né, Sandra? Então é querida, né? Quando você esquece, você fala, oi, querida, tudo bem? Você volta a ser bem carinhosa, né? Oi, querida, tá boa. Mas é porque você esqueceu o nome da pessoa, né, Sandra? Tá e o homem é privilegiado até nisso, né, Sandra? Ele é, mas hoje eu digo que o homem está muito fadigado. Você acha? Eu atendi um paciente recentemente, né? E... Quantos anos, Sandra? 42 anos. Jovem. Bem jovem. E é muito cansaço. Mas você olha para ele, umas olheiras, assim, sabe? Uma fadiga mesmo no rosto. E... Porque o dia de hoje, né, o profissional está muito competitivo, o mercado, né, está muito competitivo, então você tem que se desdobrar para mostrar o seu valor às vezes, né? E é isso aí. E você sabe que o que é interessante eu estava falando ontem com uma pessoa e eu achei legal isso. A gente tem que olhar os exames com uma lupa, né? Porque se você olhasse a testosterona dele era 600, mas a testosterona livre, que é aquela que realmente age, estava mais baixa. Então, por trás disso, eu não vou explicar tudo, mas por trás disso tem um mecanismo que tem relação com o estresse dele. Então, aparentemente a testosterona dele estava boa, mas não estava tendo esse efeito para ele. Estava treinando, não estava conseguindo ganhar massa muscular e olha, o homem tem uma musculatura muito maior que a gente, tem testosterona muito mais que a gente. E aí eles vão até lá cansados. E aí a gente tem que resolver Chega mais mulheres cansadas ou mais homens? Eu acho que a grande maioria dos homens que vem é por cansaço, né? Mas hoje em dia... Eu diria que da minha clínica, 80% quer emagrecer, né? Na verdade. Vão por emagrecer. Sintomas, né? Um dos sintomas. E aí, quando você vai conversando, a fadiga tá em quase todo mundo, né? O cansaço, em algum momento do dia. E homens vão lá por causa do cansaço. As mulheres vão por conta de emagrecer mesmo. Ou sintomas do climatério, uma questão hormonal, que a mulher hoje, ela tá assim... muito bem informada, né? Então, Sim. Muitas querem fazer reposição hormonal, querem isso. E o homem não fala, eu vim aqui para fazer reposição hormonal. Ele vem Eu vim aqui porque eu tô cansado. Muito cansado. Né, eu tô cansado, tô estressado, né? E sai de lá com algum hormônio? Sempre? Não. Principalmente porque o hormônio, ele... é uma substância que é produzida num local, vamos pensar a tireoide, ele é produzido aqui e ele age no corpo todo, né? A tireoide, ela melhora o metabolismo, o hormônio da tireoide age no fígado, no músculo, no coração. Todo esse trajeto, tudo isso que acompanha, se você tiver disfuncional metabolicamente, inflamado, o efeito, o resultado não é o mesmo. Entendi. Então a gente tem que fazer sempre um ajuste de estilo de vida, um ajuste de vias metabólicas e tudo mais, uma desintoxicação que a gente chama, né? Para que você possa ter um efeito esperado do hormônio. Sandra, eu quero agradecer muito, viu, imensamente, acho que tirou a dúvida, as minhas dúvidas e as dúvidas das mulheres que vão assistir, dos homens também, que a gente tem bastante homens que nos assistem, que vê o Instagram, vê o YouTube, e eu acho que eles podem também, eu acho que essa entrevista vai ser maravilhosa, tanto para as mulheres quanto para os homens, né, que às vezes a gente tem vergonha de ir até, né, um consultório, falar com uma médica, tantos homens, e às vezes as mulheres também, né, não falam, olha, eu estou sentindo tal coisa, mas assim, eu estou com vergonha de dizer,
Então eu acho que foi maravilhoso conversar com você e você tirou as dúvidas, acho que não só minhas, como de todas que vão assistir. Obrigada, viu, Sandra, pela disponibilidade de estar aqui em plena quinta-feira, feriado, né? Mas foi maravilhoso mesmo, viu? Obrigada, Sandra. Eu é que agradeço, porque você viu que eu falo bastante, né? Eu adorei. Eu amei, Sandra. Mas eu gosto muito de poder ajudar as pessoas, isso aí eu acho que está dentro de mim mesma, eu gosto muito de poder ajudar. E eu acho que a informação correta é uma coisa boa, porque eu acho que na internet tem muita coisa, tem muitas teorias, muitas informações, e às vezes nem sempre elas são as melhores pra gente, né? Porque às vezes é tantas informações que a gente não sabe, será que eu vou para um lado, será que eu vou para o outro? Exatamente. Né? Então, assim, procurar um médico certo para que tire as nossas dúvidas, né, Sandra? Exatamente. E ver o que é melhor a ser feito para cada um. Mas eu agradeço muito agradável estar aqui hoje, uma quinta-feira sem trânsito, né? Ai, maravilhoso! Obrigada, viu, Sandra? Muito obrigada mesmo, viu? De coração, obrigada, viu? Tchau, gente. Fica com Deus. Tchau. Tchau.